Quando falamos de crises, logo pensamos em grandes eventos que mudam nossa vida de uma hora para outra. Mas você já parou para pensar que, de certa forma, crises sempre estiveram por aí? Se olharmos para trás, vamos ver que as sociedades sempre enfrentaram grandes desafios. Nos últimos anos, por exemplo, tivemos que lidar com uma pandemia global que alterou drasticamente nossa forma de viver, trabalhar e de se relacionar. Mas isso não é tudo. Antes da pandemia, enfrentamos crises econômicas, desastres naturais e até questões de saúde global que testaram nossa resiliência. Cada uma dessas situações trouxe consigo um conjunto de problemas, mas também oportunidades de aprendizado. E é justamente esse ponto que podemos começar a ver as crises não apenas como ameaças, mas como chances para desenvolver novas habilidades e fortalecer nossa capacidade de adaptação. No próximo segmento, a gente vai explorar aqui uma história de alguns líderes que em diversas áreas responderam a essas crises, aplicando soluções práticas e mantendo a serenidade em momentos de incerteza. Eu vou dar aqui agora para você 3 exemplos de liderança pragmática. Primeiro exemplo. CEO inovador em tempos de crise econômica. Imagine um CEO que, diante de uma recessão devastadora, escolhe não demitir massivamente, mas sim reestruturar a empresa. Ele enfoca em captação e inovação tecnológica, adaptando os negócios aos novos hábitos de consumo. O resultado? A empresa não só sobrevive à crise, como sai dela mais competitiva e versátil, com um time mais engajado e preparado para futuros desafios. Segundo exemplo, governante eficiente durante uma pandemia. Pense em uma líder política que, ao enfrentar uma emergência de saúde pública, toma decisões rápidas para implementar medidas de isolamento, enquanto assegura recursos suficientes para o sistema de saúde. Sua comunicação transparente e frequente mantém a população informada e colaborativa, essencial para a eficácia das medidas e para a manutenção da ordem e da confiança pública durante os momentos mais críticos. Terceiro exemplo. Líder comunitário na recuperação de desastres. Imagine um líder comunitário que, logo após um desastre natural e devastador, consegue rapidamente organizar grupos de voluntários e unir forças com ONGs e o governo local. Com essa coordenação ágil, ele assegura que a ajuda chegue em quem precisa e já começa a planejar a reconstrução. Sua capacidade de mobilizar recursos e pessoas faz toda a diferença na recuperação da região, mostrando como uma liderança comprometida e prática pode transformar a realidade. Então, assim, quando tudo ao nosso redor começa a desmoronar, é natural querer entrar em pânico, mas é justamente esses momentos que a calma e a clareza de pensamento se tornam nossas maiores aliadas. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas e, de repente, as luzes se apagam. Se alguém começa a gritar, o medo se espalha e o caos se instala. Mas se uma pessoa com a voz firme e tranquila acalma todos e orienta cada um até a saída com instruções claras, a situação se torna muito mais segura e controlada. É isso que a calma faz. Ela nos permite pensar com clareza, diferenciar os fatos dos medos e tomar decisões que realmente resolvam problemas. Quem mantém a cabeça fria em meio à crise não só se destaca como um salvador momentâneo, mas nos ensina como podemos enfrentar nossos próprios desafios diários. Por que, então, não aplicar essa serenidade no nosso dia a dia e aprender com o passado para não apenas sobreviver, mas prosperar em meio às diversidades? É por isso que, no próximo trecho, veremos como a compreensão dos padrões históricos das crises pode nos ajudar a prever e enfrentar melhor os desafios futuros. Entender os ciclos históricos e as lições aprendidas de crises passadas é crucial para não apenas sobreviver, mas também para se adaptar e prosperar em futuras adversidades. Ao olhar para trás, podemos ver que muitas das crises que enfrentamos hoje têm paralelos no passado, seja uma pandemia, um colapso econômico ou uma catástrofe natural. A história nos oferece um mapa de como as pessoas reagiram, o que funcionou, o que falhou e como as sociedades se reestruturaram em resposta. Por exemplo,
Ao estudar a forma como as comunidades lidaram com pandemias no passado, podemos aprender sobre a importância da resposta rápida, da transparência na comunicação e do suporte comunitário. Essas lições são atemporais e aplicáveis a qualquer crise. Além disso, ao entendermos que crises são recorrentes, podemos nos preparar tanto mental e fisicamente. Saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que os outros já passaram por dificuldades semelhantes, isso pode nos dar uma sensação de continuidade e resiliência. Desenvolver estratégias pessoais para lidar com as crises é fundamental para manter a resiliência e o bem-estar durante esses tempos incertos. Eu vou te mostrar aqui algumas técnicas que podem ajudar a fortalecer sua capacidade de enfrentar desafios. Vamos lá. Primeiro, cultivar a flexibilidade mental. Em tempos de crise, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Manter a mente aberta e flexível ajuda você a se adaptar sem perder o equilíbrio. Práticas como meditação e mindfulness são ótimas para desenvolver essa adaptabilidade. 2. Fortalecer redes de apoio. Ninguém precisa enfrentar uma crise sozinho. Ter uma rede de apoio, amigos, famílias, colegas, oferece o encorajamento e os recursos necessários para passar por momentos difíceis. Não hesite em pedir ajuda e em estar lá para apoiar os outros. 3. Preparação antecipada. A história nos ensina que estar preparado pode reduzir bastante o impacto de futuras crises. Isso inclui ter uma reserva financeira, fazer planos de contingência para a sua família ou do seu negócio, por exemplo. E, claramente, conhecer os possíveis riscos ao seu redor. 4. Manter uma perspectiva positiva. Mesmo nas adversidades, buscar uma perspectiva positiva faz toda a diferença. Lembrar que as crises são passageiras e que você tem o poder de influenciar o que acontece pode ser muito fortalecedor. Ao adotar essas estratégias, você não apenas se equipa melhor para lidar com essas crises atuais, mas também fortalece sua resiliência para enfrentar futuros desafios. Como você pôde perceber, eu iniciei o vídeo comentando sobre como as crises, apesar de desafiadoras, não são fenômenos isolados na história humana. Aprendemos que, olhando para trás, podemos extrair lições valiosas que nos ajudam a enfrentar as adversidades com mais sabedoria e serenidade. Vimos exemplos inspiradores de liderança pragmática, discutimos a importância de manter a calma e a racionalidade, e explorarmos como os ciclos históricos nos oferecem insights, principalmente aqueles insights preciosos para o manejo de crises. Adotar essas estratégias pessoais para lidar com esses momentos, como manter a flexibilidade mental, fortalecer nossas redes de apoio, preparar-se antecipadamente e manter uma perspectiva positiva, são passos essenciais para não apenas sobreviver, mas prosperar em meio às turbulências. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por mais que esse vídeo ele foi um pouco meio racional para entender certos pontos, eu espero que você tenha entendido, pois eu fiz esse vídeo aqui com muito carinho, para dar para vocês com muito carinho mesmo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado, não esquece de curtir ele, compartilhe aí com algum amigo que esteja precisando desses ensinamentos e se inscreva no canal. Vou agradecer bastante. Gratidão.